Bom dia, boa tarde, boa noite. A hora que vocês ouvirem e verem este vídeo, vamos para as senhas diárias do dia de hoje, dia 8 de agosto. Hoje é 9. Dia 9 de agosto de 2023, uma quarta-feira. 9 de agosto, sim, o dia da explosão da segunda bomba nuclear sobre a cidade de Nagasaki. 90 mil mortos instantaneamente. Depois vieram vários outros que morreram por consequência das doenças trazidas pela radiação nuclear. Infelizmente, lembramos essa data desde 1945 e que nunca mais se repita, e que a humanidade crie consciência de que quando houver diferenças entre países, entre regiões, entre etnias, e mesmo entre pessoas, grupos, a saída não é a guerra e a destruição, mas aprender a conviver. E hoje as senhas são sobre aprender ricamente em amor a fazer viver em nós o serviço pela vida, pela paz, pela fraternidade, uns dos outros, umas das outras. O título para hoje é A Palavra de Deus e o Amor habitem ricamente em nós. Pela fé, mas a fé e o amor não precisam ser necessariamente usando palavras assim, em Cristo, por Deus. Não, as pessoas não cristãs também têm amor. E de certa maneira, quando elas agem em amor, elas também têm fé. Hoje em dia as pessoas usam a palavra fé e Cristo e Deus de uma maneira muito irresponsável, e às vezes não quer dizer amor, tá? Mas o cristão deveria estar sempre cheio do amor e essa palavra de Deus que é libertadora e amorosa e fraterna e solidária e pacífica. E que isso habite ricamente em nós, cristãos ou não. Mas em nós cristãos deveria ser uma obrigação, né? E a gente aprende a amar, ou aprende a amar eficientemente. Eu, felizmente, nunca tive que fazer um salvamento emergencial. Nunca tive que fazer, espero não precisar, de fazer pressão sobre o tórax, sobre o peito, sobre o coração. Eu nunca tive que fazer. Mas eu sei. E como que eu sei? Por já ter visto filmes e vídeos ensinando a fazer isso, e é importante. De repente, acontece de você ter uma pessoa na sua frente, você perceber que ela parou de respirar e ter que fazer um salvamento emergencial. Mas o que eu já tive que fazer é desafogar uma criança engasgada. Uma criança, ela tinha 2 anos, se eu não me engano. Minha filha. Felizmente foi fácil, foi só pegar ela, virei ela de barriga para baixo, com a boca para baixo, dei umas batidinhas nas costas assim, ela
E nem era uma coisa assim dura, era um bolo de comida somente, e tinha entrado pelo canal errado, pela traqueia, e ela estava se afogando. Mas foi fácil. Mas eu sei que em casos mais graves, o certo até é virar a criança de cabeça para baixo, segurá-la pelas pernas e aí fazer umas pressões nas costas dela, para a força da gravidade ajudar a botar a comida para fora. Porque senão morre sim. E como é que eu aprendi a fazer isso? Desde pequeno me disseram, desde quando antes de me tornar pai, a criança a gente tenta deitá-la de lado para, se ela vomitar durante a noite, que ela toma muito leite e às vezes esse leite retorna, a gente deita ela de ladinho para aquele leite que ela regurgitou, ela colocar mais fácil para a boca e não ficar empoçado na boca e ela se engasgar. Então, a palavra de Deus e o amor habitem ricamente em nós. Nas mínimas coisas e nas máximas. O primeiro versículo para o dia de hoje é do Salmo 119, versículo 165. O número dos salmos são muito grandes, né? 119, 165. São muitos salmos e alguns são muito grandes, e os salmos são hinos. Na verdade, às vezes não só um hino por capítulo, mas várias poesias que se combinam, organizadas em hinos, né? Hoje em dia, nas Bíblias em português, não dá quase para ver que são salmos, a não ser, por exemplo, na Bíblia de Jerusalém. Os versículos não são frases completas, um pedaço, pulo. Mas no hebraico dá para ver direitinho a composição das frases. E tem até rimas, né? Rimas que a gente não entende muito bem. Então, primeiro versículo, Salmo 169, capítulo 169, versículo 165. Grande paz tem aqueles que amam tua lei. A lei de Deus. Qual é a lei de Deus? Não são aqueles detalhes, né? Não como carne de porco. Mas os preceitos de Deus é: amem ao próximo, ajudem os que sofrem, sejam solidários, promovam a vida. Para estes que amam os preceitos de Deus, não há nada que os faça tropeçar, porque eles sempre estão do lado da vida. E o segundo versículo vem da carta de Paulo aos cristãos e cristãs que moravam naquele tempo, anos 50 e 60 do primeiro século. Capítulo 3, versículo 16. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, e instruam-se e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria. É assim que eu aprendi a fazer esses salvamentos, e em várias outras coisas, como aprendi sobre a natureza, sobre o corpo humano, sobre como se fala com as pessoas, de maneira amorosa, de maneira respeitosa. Aprender a não ser grosso, não ser racista, não ser machista. Sim, eu tive que aprender muita coisa e continuo tendo que aprender para me tornar cada vez mais eficiente no amor. A oração foi escrita por Johann
oleários. Inclusive é um hino hoje em dia. Teu verbo move o coração e faz viver em retidão. Teu verbo é luz e resplendor, é manancial de fé e amor. A primeira leitura para o dia de hoje é muito interessante, do apóstolo Paulo, que tinha um passado bastante legalista e era um pouco legalista, mas com a fé cristã ele aprendeu que dá para viver sem o moralismo, sem esse legalismo judaico-farisaico. 1 Coríntios 10, 23 a 31. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica, constrói, promove a vida. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Quer dizer, pensar nos outros, se preocupar pelo bem dos outros. Mas também o seu bem, não se descuide, mas que o teu objetivo seja não prejudicar nunca os outros, muito pelo contrário, edificar. E aí o Paulo começa a falar daquelas questões de eles tinham muita comida proibida, comida impura, por exemplo, carne de porco. Paulo escreve: comam de tudo o que há no mercado, sem nem fazer perguntas por causa da sua consciência. Pois do Senhor é a terra e tudo que dela vem, tudo que nela existe. Se algum descrente convidar você para uma refeição e você quiser ir, coma de tudo o que for apresentado, tudo o que ele puser na mesa. E nem pergunte nada para ele, nem comente. Mas se alguém, por acaso, que estiver ali na mesa, disser: isso aqui foi oferecido a um Deus não judeu, então não coma, tanto por causa da pessoa que falou isso, mas também por causa da sua consciência, ou seja, de fazer o bem ao outro, não da sua própria consciência. Então não coma, mas não coma para não escandalizar o outro. Não porque você ainda tem medo dessas leis. Pois a minha liberdade deve ser julgada pela consciência dos outros? Não, não é isso. Se eu participo da refeição com ações de graças, por que eu seria condenado? Se todo aquele alimento é dado por Deus e a Deus eu dou graças por isso. Quer dizer, não é problema do alimento. Você só não coma então para agradar o outro, para não chocar o outro. Assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus, pelo amor dos outros, para edificar, preocupados com os outros, com as outras. Não é a lei que é o máximo que vocês devem se preocupar diante de Deus. Não, não é. É o amor. Porque, na verdade, as leis foram também escritas por seres humanos. Se tudo foi dado por Deus, por que eu vou me preocupar? Isso eu não posso, isso eu posso. Você não vai usar para não chocar ninguém e para não fazer o mal. O tempo todo você vai ficar
preocupado em fazer o bem aos outros e às outras. E o segundo texto para o dia de hoje, segundo e último, vem do Evangelho conforme Marcos, capítulo 8, versículos 18 a 26. E fala aqui que até numa pressão da comunidade, das pessoas em volta, Jesus teve que, com calma, aprender a lidar com aquela gente ansiosa, que muitas vezes diziam, está morto, vai morrer. Eu sei, quando eu estava doente, tinha gente que tinha, o Gaspar já está morto, é uma questão de tempo. Eu estava me tratando. E com o tratamento da quimioterapia, claro, eu fiquei com uma aparência ruim, emagreci. Tinha gente dizendo assim, eu olhei o Gaspar é questão de dias. Parecia estar torcendo, né? Mas não era, eu acho que foi ignorância mesmo. Com isso, eu fiquei mais esperto ainda, cuidado quando tu vai visitar uma pessoa. Não te apressa em tirar conclusões. Quem sabe mesmo da coisa, médico. Mas Jesus aqui, até parecido com a história da sogra de Pedro, Jesus pegou pela mão e a pessoa se levantou. E aí tem uma coisa aqui que diz que tudo que a pessoa crê é possível. Cuidado com isso, tá? Cuidado com isso para não misturar isso com pensamento positivo. Nós estamos falando do amor de Deus, que tudo que faz por amor, pela vida do outro. Nós não estamos falando de fé igual pensamento positivo. Não é assim que funciona. Um homem, no meio da multidão, falou, mestre, Jesus, eu trouxe o meu filho que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que esse espírito o apanhe, joga-o no chão. Isso parece aquela doença, como é que é? Aquela que sacode o corpo todo, epilepsia, parece, né? Ele espuma pela boca, range os dentes, fica rígido o seu corpo. Pedi aos teus discípulos que expulsassem esse espírito maligno, mas eles não conseguiram. Jesus respondeu, olha, geração incrédula, até quando eu estarei com vocês para quebrar os galhos de vocês? Até quando terei que suportá-los nessa ansiedade? Tragam-me o menino, disse Jesus. Então eles o trouxeram. Quando o menino e esse espírito mau se aproximaram de Jesus, imediatamente causou essa doença uma convulsão no menino. Ele caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do garoto, há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu o pai da criança. Onde eu estou? Desde a infância, respondeu o pai da criança. Muitas vezes o espírito o tem lançado no fogo, na água, e ele poderia morrer para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa pelo garoto, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Palavrinha-chave, né, da fé. Tem compaixão de nós. Jesus disse, se podes, tu me perguntas? Tudo é possível para aquele que crê, que está com Deus. Esses dias eu li um versículo muito bonito que dizia,
O bom é estar perto de Deus. Imediatamente o pai do menino clamou: eu creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade, a minha falta de fé, a minha ansiedade. Então Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito do menino, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno que deixes esse menino, não atrapalhes mais, não o deixes mais doente. O espírito então agitou o menino e o menino se acalmou. O menino ficou como morto, a ponto de muitos dizerem: olha só, o menino morreu. Só que aí Jesus tomou-o pela mão e o levantou. E ele ficou de pé. Como a sogra de Pedro lá. Jesus pegou a mão da sogra de Pedro e ela se levantou, começou a falar e o seguiu por toda a casa. Então o amor, ele se preocupa com o que está acontecendo com outra pessoa. Ele dá a mão, levanta. Ao mesmo tempo ele é assim, ele é humilde. Eu não vou fazer isso aqui na frente dessa outra pessoa porque ela vai ficar chocada. Ela dá uma grande paz. E isso a gente pode ajudar uns com os outros, aprendendo e instruindo-se mutuamente em sabedoria. Que essa palavra, que esse amor, que pensa nos outros, que ama, em primeiro lugar, habite ricamente em nós. Um bom dia, boa tarde, boa noite. Um abraço, até amanhã.